Olá, galera reconectada, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Reconnect. Obrigado a todos e a todas que estão aí com a gente, esperando o Bernardo entrar, o tempo que vocês entram também. Olá, Bernardo. Olá, Roberto Leão. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, como é que estamos passando? Estamos passando, né? Olha aí, que bacana. Não há muito o que falar. Eu vi que a doutora Sara Carneiro já está aqui online. Quero mandar também um abraço aqui para a nossa amiga Dani Fermo. Dani Fermo foi uma super live. Maçãs para Dani. Muito bom, muito bom. Muito bacana. Então, Robertão, e aí, Bernardo, conte novidades. Tem muita novidade bacana. Quero dizer para vocês que a nossa campanha Reconexão Solidária, que é a primeira campanha laica, né, onde tudo que for arrecadado será doado irmãmente, igualitariamente, para 5 instituições religiosas de diferentes vertentes. Tá? Denise Pérez, beijão, minha amiga. Você chegou, que bom. Denise. Então, corações e maçãs para aquele Denise. Lembrando que está no ar ainda, né, a campanha, Roberto. A campanha Reconexão Solidária está no ar. Continua. Tá? Quero dizer também que a gente tem uma super live na semana que vem, confirmadíssima. Então, para quem conhece, a gente vai ter uma live com o pai de santo, zelador de santo, sacerdote de Umbanda, Alain Barbieri. Então, para quem conhece, vai ser uma super live. O Alain Barbieri também é um dos precursores aí do ensino EAD, ensino à distância. Da Umbanda, da afirmações, vai ser bem legal. Só nos reconectamos com os melhores, né? Só gente bacana que acrescenta muito. Você sabe que a gente está fazendo essa série aí sobre Umbanda, que eu acho que é muito importante também, porque linka com a questão da intolerância e do preconceito com as religiões de matriz africana. Sim, então é bacana a gente conversar um pouco mais sobre isso, que geralmente são as religiões que sentem mais na pele essa questão do preconceito, né, Bernardo? Com certeza, com certeza. A gente está aqui com 107 views. Muito obrigado. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos a todos. 117. E só crescendo. Muito obrigado. Então, cada vez mais a gente está vendo as nossas lives aí com mais aderência. Que bom. Agradecemos a todo mundo aí que estão em busca da sua reconexão espiritual, né? Então, muito bacana. Tenho gostado muito da repercussão que as nossas postagens estão tendo. A Ju, oi Ju! A Ju também tá aqui. A Ju que fez uma live massa com a Denise Pérez essa semana. Muito bacana. Eu assisti, muito boa. Parabéns, Ju, parabéns, Denise. E em breve a gente vai estar falando aí com a Denise de novo. A gente está fechando a data com a Denise Pérez, para a gente fazer uma super live com ela. Vai ser muito bacana. Tá? E depois eu perturbo mais a Dani Fermo também, vou perturbar ela mais um pouquinho para ver se ela topa de novo, aí dessa vez com o Roberto. O pessoal disse que eu fui muito leve com a Dani. É porque, na verdade, gente... Eu sou uma pessoa leve, eu sou tranquilo, eu só faço eu sou uma pessoa leve. Light. Quem faz as perguntas capciosas é o Roberto, entendeu? É conhecido, ele é conhecidinho, entendeu? Ele é conhecidinho de quem faz as perguntas capciosas. Você vai assustar os convidados, Bernardo. Não é, porque eu pergunto o que as pessoas querem saber. A gente sempre parte do pressuposto que quem está assistindo não sabe muito, né? Que está querendo aprender. Então a gente sempre começa falando do básico, aquelas perguntas mais, e vai na crescente, mais simples, né? E vai numa crescente que é importante porque a gente atinge todo esse público nosso reconectado. É bom no estúdio, que é quando o Roberto vai fazer a pergunta, eu boto logo a mão na testa e lá vem ele. Então, então agora, hoje, gente, a gente vai falar num tema muito bacana, tá? Com a doutora Sara Carneiro, que é doutora em psicologia, especialista em crises. Então ela participou, inclusive, gente, uma curiosidade muito bacana, é que ela participou do apoio psicológico aos familiares das vítimas daquele acidente da TAM. Tá? Então ela é uma pessoa super especialista no assunto, né? E a gente levantou dados bastante interessantes, né, Roberto? Que 86% da população brasileira sofre de algum distúrbio psicológico. Gente, isso é alarmante, né? Então, é preocupante. É muito preocupante. E o Brasil é o país onde há mais pessoas com depressão, 9% da população brasileira, né?
E aí, gente, vocês acham que os sacerdotes, as religiões, estão preparadas para atender essas crises psicológicas, essas crises existenciais, os seus fiéis com depressão, né? Os sacerdotes, as religiões estão preparados para fazer esse tipo de atendimento? Vocês vão saber agora na Reconnect com Roberto Leão e Sara Carneiro. Vou me despedindo de vocês aqui, ao vivo. Maçãs, Bernardo. Mas vou estar aqui fazendo minhas perguntas capciosas. Tá aqui, a gente está junto o tempo inteiro. Roberto, eu vou te falar um negócio. Vou abrir meu coração. Estou sentindo uma falta danada de fazer o programa com você do seu ladinho, eu na mesma bancada. Sentindo uma saudade danada. Eu também. A Reconnect somos nós, a equipe. Assim, se tiver um faltando, é um estranho. A gente conversa com pessoas, convidados maravilhosos, a gente acrescenta muito. Eu sei que a gente tem essa missão de falar sobre espiritualidade de forma plural, falando com todas as vertentes, mas é estranho. Para a gente que apresenta, para a gente que conversa, é esquisito, assim, fica faltando a metade da maçã, digamos assim. E também quem faz a Reconnect são os nossos convidados, né? Então, um beijão para todo mundo que participa com a gente. Então, graças a Deus, todos os nossos convidados, quando a gente perturba numa ligação, ou saber a opinião, ou gravar um vídeo rápido, todos eles, 100% deles são super solícitos. Inclusive, tem convidado que não pode nem assistir a live, né? Teve uma vez que a Denise Pérez, por exemplo, estava assistindo uma live nossa, a gente chamou ela ao vivo. Denise, já que você tá aí, entra, né? Então, ela se ferrou, né, minha amiga? Passou, a gente pega. Passou perto. Passou, dançou. Então, meu irmão, um excelente papo aí com a Sara. Doutora Sara, um beijão. Já que eu não vou falar com você hoje ao vivo, então um beijão, vou sair aqui. Jana Cruz, um beijão para você também. Nossa amiga que está sempre reconectada com a gente. Então um beijão, Wanda. Beijão, Wanda. Então todos estão aí, o meu beijão. Robertão, tá com você, um grande abraço. Fiquem aí, reconectados. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Vou chamar a nossa convidada. O papo hoje necessário promete. Olá, tudo bem, doutora Sara? Seja muito bem-vinda. De volta, né? Já teve um papo por telefone, mas foi muito bacana, muito necessário. A gente tem conversado com pessoas que eu acho que fazem uma diferença grande e são papos que a gente tem que falar. Para além da religião, como a gente sempre gosta de dizer aqui. Então, seja muito bem-vinda, viu? Eu sempre me sinto muito bem-vinda com vocês, viu, Roberto? Obrigada. Que bom, e sempre é. Doutor Bernardo falou alguns dados que são alarmantes, preocupantes, completando aqui um levantamento feito pela plataforma online Vitude, revela que 63% das pessoas com estresse estão com ansiedade extrema. Então, é muita gente. E esse dado é do ano passado. Então, eu acredito que nesse período a coisa piorou um pouco, os números aumentaram um pouco. O tema saúde mental é cada vez mais importante na nossa sociedade. O que a gente quer saber? Em relação às igrejas, muitas pessoas recorrem às igrejas também como alento, né, como uma forma de ter um pouco de conforto. Elas estão preparadas? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro eu queria que a senhora se apresentasse, para quem ainda não lhe conhece, contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, enfim. Eu vou falar muito pouco, viu, Roberto? Porque eu acho que para a gente ter mais tempo para conversar. Eu queria dizer que há 20 anos eu trabalho com perdas, luto e separação. Sou psicóloga clínica, psicóloga das emergências e dos desastres. Atualmente sou professora, dou palestras e atendo na clínica. Né? É isso. Quem tiver interesse pode pesquisar o currículo ou pesquisar o meu perfil no Instagram, mas de forma geral é isso. Estou aqui como uma psicóloga para bater um papo contigo. Perfeito. Doutora, o que é? Na verdade, a gente tem falado aqui sobre os primeiros socorros psicológicos, PSP, não é isso? O que significa isso? O que são esses primeiros socorros? Como é que eles funcionam? Roberto, antes de entrar nos primeiros socorros psicológicos, eu acho que a gente precisa falar sobre a igreja pós-pandemia. Todos estamos nos reinventando
enquanto pessoa, as instituições estão se reinventando, as escolas, e os templos religiosos ficaram sem poder funcionar, ou funcionando remotamente por conta da pandemia. Então, também vai existir uma igreja antes, e quando eu digo igreja, eu estou falando todas, né? Um rito no templo, pré-pandemia, e um rito pós-pandemia. E a gente vai testemunhar, já está testemunhando, uma terceira onda de, vamos dizer, sofrimento psíquico, né? Sofrimento mental. A gente teve a primeira onda, que foi a onda do vírus, e a gente ainda está nela. A gente está dentro também de uma onda, de uma grande crise econômica e política no Brasil. E a gente vai ter uma terceira onda, que vai ser a junção de tudo isso, vai ser uma onda de busca por ajuda, por sofrimento mental, sofrimento psicológico de todas as naturezas. E aí, não só depressão, não só transtornos que tem nome, sobrenome, mas uma sensação geral de ansiedade, de angústia, de perda, desconforto, de desconforto, de sofrimento. E os psicólogos, você vê, no Brasil, nós somos... lembra? Eu acho que nós somos 300 mil psicólogos, mais ou menos, no Brasil. Nós temos 210 milhões de habitantes. E desses 210 milhões, a grande maioria vem sofrendo com a pandemia. Ou seja, nós não temos condições pessoais de dar conta dessa demanda. Nós, como profissionais de psicologia, vamos ter que entender que outras pessoas, em outras instâncias, terão de dar suporte a essas pessoas. Então, serão os professores nas escolas, serão médicos, enfermeiras, assistentes sociais nos hospitais, e serão também os membros das igrejas, não só os sacerdotes. Tá. Perfeito. Mas ela começou a sua fala falando dos líderes em geral, não é isso? Mas ela começou a sua fala falando sobre a questão que as igrejas têm que se reinventar. Mas existem muitas igrejas que existem por conta do medo, né? Elas angariam fiéis e mantêm seus fiéis por conta do medo. A gente fez até uma pesquisa e tem uma especialista em desenvolvimento humano chamada Marlene Winell, que ela cunhou o termo síndrome do trauma religioso, e que esse síndrome do trauma religioso ele é muito praticado, ele é muito visto nas religiões mais fundamentalistas. Pela nossa experiência com as religiões, eu acho muito difícil que o fundamentalismo acabe. Eu acho que ele ainda existe, eu acho que ele está muito presente, e inclusive nesse momento, mesmo não havendo os cultos, eles dão outro jeito de serem fundamentalistas, né? Inclusive com atitude de preconceito, botando esse medo no fiel. Então, assim, eu acredito que algumas igrejas sim, estão se reinventando, mas generalizar isso, eu só acredito de fato que essas igrejas que angariam mais fiéis, que não visam a paz, que não visam o alcance do bem-estar humano, que não visam o homem, mas visam lucro, elas vão mudar? Olha, Roberto, eu não vou, não cabe a mim ser juíza das igrejas. Eu sei que existem igrejas de todas as naturezas, religiões de todas as naturezas, e eu não vou ser essa juíza de dizer essa igreja visa o lucro, essa igreja não visa. Quem sou eu para fazer isso? O que eu estou dizendo é que todas terão a oportunidade de se reinventar. A oportunidade, mas nem todas se reinventarão. Porque tem umas que realmente... porque assim, o que eu vejo, que a gente verifica que tem umas que realmente não querem se reinventar porque não, já funciona assim. E tem funcionado assim também na pandemia. E da mesma forma que eu estou falando das igrejas, eu falo das pessoas. Nós também estamos tendo oportunidade de nos reinventar como pessoas, de melhorar. Todos farão isso? Não sei, mas todos estão tendo essa oportunidade. Muito então, bem, a oportunidade única. Eu não vou aqui ser juíza de igrejas ou de religiões, sei que tem os mais variados tipos, sei que tem fundamentalismo, mas não vou entrar nesse mérito porque está fora da minha alçada, né? Enquanto psicólogo. Claro. O que eu digo é então, que, o que eu estou dizendo, em suma, é que essa demanda por saúde mental
vai chegar às igrejas muito aumentada agora, Perfeito, nesse momento exato. em que as igrejas Exatamente. retomam suas atividades. E agora, mais do que nunca, as igrejas precisam estar preparadas para lidar com essa demanda. E aí você vai dizer, bom, Sara, mas essa é uma demanda para profissionais. Essa é uma demanda para os profissionais. E aí eu vou te dizer, os profissionais não têm como dar conta dessa demanda. Uma população inteira no Brasil como o nosso, desigual, com populações vivendo nas mais diversas condições, de norte a sul, não vão ser os psicólogos que vão dar esse suporte. Vão ser essas pessoas que estão próximas. As escolas, as igrejas, os hospitais. É isso que eu estou dizendo. E como preparar essas pessoas? Isso. E que, portanto, essas pessoas vão precisar de um preparo. Se quiserem, de novo, né? Se quiserem, há as que acham que já estão prontas, que não tem nada a evoluir, que já são o suprassumo das coisas, mas a gente está lidando com um fenômeno muito novo. A gente está lidando com um grau de sofrimento em intensidade e em extensão nunca antes visto na história recente do Brasil. Então, a minha tese que eu defendo é a de que os membros não só das igrejas, mas das escolas e de outras entidades precisam estar preparados para acolher essas pessoas. Como psicólogos, não, eles não podem, porque eles não estão nesse papel. Mesmo que haja muitos sacerdotes que são psicólogos, existem muitos, a gente sabe disso, eles não estão ali no papel de psicólogos, eles estão ali no papel de líderes religiosos. E os primeiros socorros psicológicos, como você bem me perguntou, são exatamente isto que eles precisam. São técnicas, um conjunto de técnicas. Os primeiros socorros psicológicos são como os primeiros socorros médicos. É aquele cuidado inicial até que o doente possa ser levado para uma unidade de saúde. É aquele primeiro contato. Que pode salvar vidas da mesma forma que os primeiros socorros médicos e que tem essa característica muito importante. A de que não precisa ser psicólogo para prestar primeiros socorros psicológicos. Assim como a gente não precisa ser médico para prestar primeiros socorros médicos. Então, é um conjunto de técnicas que eu acho extremamente válido nesse momento e pode ser a saída para as igrejas. Qualquer pessoa pode usar essas técnicas, pode aprendê-las? Qualquer pessoa treinada em primeiros socorros psicológicos está apta a realizá-los. Doutora, a gente verifica, como a gente falou no começo, que existe uma crescente, né? Já existiam dados alarmantes enormes e a gente está numa crescente desses problemas, desses transtornos, desses problemas de ordem mental. Qualquer pessoa pode aprender essas técnicas e pode usá-las quando necessário. Até pessoas que estão com transtorno, que sofrem transtorno? Não, a gente tem que entender que o que vai prestar ajuda precisa estar mais íntegro do que aquele que vai receber. Eu não posso imaginar duas pessoas, esse não é o tipo de técnica de autoajuda, em que duas pessoas na mesma situação se ajudam. Não. É uma técnica que alguém que está mais íntegro, que está mais inteiro, que está mais conservado, vai auxiliar o outro. E quem faz essa medição, doutor? Quem estabelece? Dentro de uma igreja, por exemplo, se espera que as pessoas que fazem parte da igreja e que se sintam aptas a prestar os primeiros socorros psicológicos façam isso de forma íntegra. Então, dentro do curso de primeiros socorros psicológicos, isso é muito batido. A pessoa que vai prestar esses socorros precisa ter uma presença calma, tranquila, e ela precisa estar disponível para outra. Eu não posso compreender duas pessoas precisando de ajuda, uma disponível para outra. Isso não acontece. Então, o que se espera é que as pessoas responsáveis por essas instituições estejam preparadas para ajudar os seus fiéis. É isso que a gente espera. Ou que fiéis mais capacitados estejam mais aptos a prestar esses socorros aos menos. Não, eu faço essa pergunta porque no nosso papo anterior eu até falei, eu dei um testemunho pessoal. Eu já sofri de crise de ansiedade, né, crise de pânico. E hoje eu vejo, eu acho isso importante falar, que
a depressão, a ansiedade, ela está sempre à espreita, porque a gente aprende a conviver e respeitar. E essa é a cura, né? É você compreender que ela existe, que ela faz parte, de certa forma, de você, que você não pode subestimar. Mas no meu processo de me compreender, eu era uma pessoa que trabalhava feito louco, eu morava em outra cidade, eu era workaholic, jovem, enfim, só queria, eu sou jovem, mas era um pouco mais. Mas eu só queria trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu tinha muitos sintomas que hoje eu sei que eram de uma depressão, de uma crise profunda de ansiedade, mas eu não assumia, eu não aceitava. Essa não aceitação, ela faz muito parte desse processo, né? Por sermos humanos, a gente não quer ser falho. Então, quando eu lhe pergunto quem é que está apto, é porque muitas vezes a pessoa pode estar sofrendo de depressão, estar numa crise profunda de ansiedade e não perceber, não aceitar. E tentar ajudar uma outra pessoa. Isso não tem perigo, não é perigoso? É importante ressaltar, Roberto, que os primeiros socorros psicológicos, eles não são um atendimento de longo prazo, eles são feitos ali pontualmente. Então, é um acolhimento. No momento. Então, ali pontualmente, a pessoa que possa ter um diagnóstico de depressão, se ela estiver íntegra e apta, ela pode sim prestar os primeiros socorros psicológicos. Ela não pode fazer isso em crise. Então, ter um diagnóstico psiquiátrico não inviabiliza que alguém preste primeiros socorros psicológicos. É como se fosse um acolhimento inicial, é isso? Não é só um acolhimento, são técnicas que visam a estabilização do sofrimento. A estabilização dos níveis de estresse, isso níveis fisiológicos, comportamentais, emocionais. A gente sabe que a crise e o estresse, ele desequilibra todo o nosso sistema físico, toda a nossa... Né? Ele desequilibra para um fim, ele desequilibra e reequilibra. Existe uma alteração geral no nosso corpo para que a gente possa ser capaz de fazer face àquela ameaça que é o estresse. Então, quando acontece uma crise, é natural que o corpo também se prepare para, principalmente, as reações de luta e fuga. Então, sintomas que são considerados anormais, são normais numa situação de crise como essa que a gente está vivendo. Então, é importante dizer que nem tudo é patologia. A gente pode ter dores de cabeça, dores musculares, tremores musculares, problemas gástricos, insônia, que são sintomas relativos ao próprio processo normal de estresse. Até porque temos um momento de exceção, né? Não é o usual. É usual no estresse. Se você vive estressado, aí você cronifica essas reações e elas vão se manter no tempo, e aí a gente vai ter as doenças realmente instaladas a partir do estresse não tratado. Então, se você está constantemente em estresse, constantemente, o teu corpo ele vai... essas reações, por exemplo, sintomas gástricos, isso temporariamente é ok, mas o tempo todo pode se transformar numa doença, numa patologia de fato. Né? Então, é isso que eu ia perguntar. Eu ia pedir para a senhora falar, desculpe interromper, mas é porque a gente vai linkando aqui as coisas, eu sou muito curioso. Então, as coisas assim, eu tenho muita coisa para saber e quero aproveitar cada minuto com a senhora, que é uma pessoa que nos esclarece muito. Eu falei sobre a questão da ansiedade, que eu não percebi os sintomas. Para as pessoas que estão nos assistindo, como é que tem como perceber? Tem alguns sinais que o corpo, a mente, elas dão quando a gente está começando a entrar no processo de ansiedade, de depressão, de enfim? Eu acho que o principal alerta é o sofrimento intenso, é a sensação de não pertencimento, é a sensação de não dar conta, são os sintomas físicos que vêm nos avisam. Então, existem muitas pessoas que têm dores de cabeça todos os dias e se acostumaram com isso. Isso não é normal, isso é sinal que tem alguma coisa errada. Então, seja o corpo avisa, a família avisa e você sente que tem alguma coisa errada com você, especialmente, né? E eu acho que esses três parâmetros dão conta de muita coisa, nesse sentido de você perceber que há algo errado, né? Às vezes você não percebe, mas alguém que está próximo percebe. Às vezes ninguém percebe, mas o teu corpo dá sinais. E a gente precisa estar atento.
Gente, eu acho. Voltou. 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 Coisas normais, a gente sempre tem problema. Normais, Todo mundo né? tem problema de conexão. É. Doutora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente conversou sobre essa questão dos sinais, que a gente às vezes é bom se perceber, mesmo sendo um pouco difícil, tem esse processo de negação, mas eu queria que a senhora falasse um pouco também, eu acho importante que as pessoas entendam, que não é que um transtorno mental, né, que um problema mental, ele não é algo incomum, não é algo que você está ficando maluco, ou que você vai perder o controle da sua vida, é algo que é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas também estão passando por isso, sobretudo nesse momento, que a busca de um tratamento é algo tranquilo e que vai surtir muito efeito, né? Sim. Pegando esse teu gancho, e teu gancho inicial, quando você falava que existem igrejas e igrejas, não é, Roberto? Quando eu anunciei que a gente ia fazer essa live, eu recebi diversas mensagens. Dentre essas diversas mensagens, uma me chamou bastante atenção. Uma mulher da Paraíba me escreveu ali no direct, dizendo que ela já tinha feito 8 tentativas de suicídio. E pelo que ela me diz na mensagem, ela mora no interior. Pelo que eu pude perceber, ela frequenta uma igreja extremamente ortodoxa. E ela vinha pedindo ajuda porque tudo o que o sacerdote podia dizer a ela era que ela tinha demônio. E ela estava prestes a tentar a 9ª vez o suicídio. A família também muito religiosa, muito ligada a esse sacerdote. Imagino que seja uma região com pouco recurso de saúde mental, pouco recurso de hospital. E ela contando, né, dessa saga que ela vinha vivendo, que ela não podia cortar o cabelo, que ela não podia ser ela mesma, que ela não aguentava mais, mas que ela não tinha para onde ir, que ela tinha vivido dentro da igreja e vivido dentro daquele sistema, e que ela não se imaginava fora daquilo. Ela não se encaixava, mas ela também não tinha coragem para sair. Uhum. E eu fiquei imaginando, né, o tamanho da responsabilidade dos sacerdotes. As escrituras já dizem, né? Os sacerdotes serão duplamente julgados. Eles têm uma responsabilidade dupla, não só pela sua própria pessoa, mas pelas pessoas que eles pastoreiam, né? Uhum. Assim, pelos seus fiéis. Então, essa é uma realidade que ainda existe, né? Por mais que a gente ache que não, muitos sacerdotes, talvez por falta de conhecimento, talvez por insegurança, né, acabam simplificando muito as coisas ou não incentivando um tratamento, porque eu acredito que se há um tratamento, alguém maior permitiu que esse tratamento exista, permitiu que remédios claro. existam, permitiu que psicólogos existam, né? Uhum. E isso existe, infelizmente. E eu perguntei a ela, escuta, posso contar a tua história na live sem contar o teu nome? E ela, por favor, você me faria um grande favor se você fizesse isso. Então, eu estou fazendo isso por ela e por várias outras pessoas que podem estar aqui e também serem, como diz aí o casulo de Lola, vítimas desse legalismo, né? Vítimas desse, como você diz, fanatismo, desse extremismo, né? Uhum. Mas o que eu acho muito importante a gente falar é que no momento de crise, como o momento que a gente está vivendo agora, aquela frase de que se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Então, muitos sacerdotes dizem isso, né? Os fiéis vêm à igreja. Se eles não vêm por amor, eles vêm pela dor. Isso nem sempre é verdade. A dor, muitas vezes, afasta as pessoas da igreja. Uhum. Porque ali elas não encontram um eco, porque elas estão vivendo uma crise e numa crise os seus valores são virados de cabeça para baixo. Eu não sei, mas então eu tenho uma vida de fiel, eu sou temente, eu presto culto de acordo com a minha religião, eu recebi essa entidade suprema dentro de mim e de repente morre um filho meu. Como voltar à igreja? Então, em geral, essas pessoas têm raiva de Deus. Essa é uma reação muito comum. Raiva de Deus.
como Deus permitiu que isso acontecesse. E isso vem no discurso delas aqui no consultório. E eu acho que os sacerdotes precisam estar a par do que os fiéis sofrem, de como isso se manifesta, né? Então, raiva de Deus, acha os cultos religiosos vazios, essa pessoa evita o templo, ela evita a congregação, ela questiona a sua própria fé, em grande medida. Uhum. Como alguém como eu, tão fiel, tão temente, uma pessoa tão boa, como posso passar por isso? Como esse alguém pode permitir que eu passe por uma situação dessa? Então, existe também um sentimento de decepção com esses sacerdotes. Uhum. Porque quando você chega no templo, esses sacerdotes não conseguem, de alguma forma, entender esse processo. E aí, quanto mais a pessoa se afasta da igreja, mais ela é afastada da igreja. Uhum. E aí vem a ideia, né? Você não tem fé, é o demônio, a sua fé é fraca. Veja o exemplo de Jó, veja o que Jó sofreu, você não está sofrendo nada perto do que Jó sofreu. E não existe um acolhimento desse sofrimento, não existe uma validação desse sofrimento. Porque para você acolher o sofrimento de alguém, você tem que admitir que esse sofrimento é legítimo. E uma pessoa de fé sofre. E ela questiona... Há necessidade de vivenciar o luto, de vivenciar a dor. A gente só supera a dor que a gente vivencia, de fato. Senão a gente fica só recalcando, remoendo, e a bolha vai crescendo. Isso. Não só no luto, mas em outras crises que a gente pode ter na vida. Separações conjugais. Então, quantas pessoas sofrem numa separação conjugal e se afastam da igreja por medo do julgamento, do não pertencimento, né? Então, eu acho que a igreja deve, claro, se manter fiel às suas escrituras sagradas, fiel aos seus princípios, mas eu acho que deve acolher o sofrimento dos seus fiéis. Exatamente para que eles não se desgarrem, para que eles encontrem naquele lugar um apoio, uma continência. E para ter esse acolhimento é necessário um preparo, né? A gente fez um programa, Ciência e Religião Não Se Misturam, com a professora doutora Carolina Leão, o professor Marcos Clérides, e a gente falou sobre coisas muito interessantes, e uma das conclusões que eu acho que foram mais interessantes e mais bonitas nesse nosso papo, mais necessárias nesse nosso papo, é que o limite é o sofrimento. Então, assim, se você está no processo de religião, frequentando uma religião que há dogmas, preceitos e outras coisas que fazem parte dessa dinâmica, mas aquilo não lhe traz sofrimento, nem a você, nem a quem está próximo de você, ok. Agora, quando isso começa a lhe trazer um certo sofrimento, tem alguma coisa errada. Ou você muda de igreja, ou você conversa com o seu líder, está errado. Eu acho que a gente não pode viver no sofrimento, porque não é muito cruel. Eu acho muito contraditório ao que a gente compreende de divindade, de Deus, etc. Mas, doutora, aprofundando mais... Me permita... Pode falar. Claro, nosso papo aqui por outro lado, livre. A gente não pode, por outro lado, a gente não pode achar que porque eu faço parte de uma igreja eu não posso sofrer, que o sofrimento significa que há algo errado. O sofrimento é próprio da natureza humana. Nós vamos ter sofrimento sempre, né? Então, assim, demonizar o sofrimento, achar que o sofrimento é algo a ser extirpado, negado, aliviado a qualquer custo, é pregar que nós devemos ser sempre felizes. Isso é uma grande mentira. É a mentira da sociedade contemporânea. É essa de dizer que todos temos direito à felicidade, que todos temos que ser felizes. E, na verdade, não. O sofrimento faz parte da nossa natureza. Então, eu não acho... E muitas vezes é necessário, inclusive, para que a gente possa amadurecer. Me permita discordar aí dos... claro, mas é lógico, a gente está aqui para aprender. Mas eu não acho que o sofrimento seja um sinal de que há algo errado. Não necessariamente. O sofrimento pode indicar mudança, sofrimento pode indicar crescimento, sofrimento pode indicar uma série de outras coisas. Então, eu não acho que essa igreja aqui não me atende, eu vou para outra, eu vou sofrer, eu vou para outra, para outra, para outra. Porque a verdade é que você nunca vai achar uma igreja na qual você não sofre.
Claro, lógico. Mas o que eu estou falando, na verdade, eu acho que eu me expressei mal. É o sofrimento com a religião. É a religião ser um peso, uma carga e uma causa de dor. Não é você sofrer enquanto ser humano. É a sua prática religiosa lhe causar dor. É algo que você é desconfortável, não leva essa... Não é aquela coisa de, poxa, eu tenho meu Deus que me conforta, eu sofro, eu tenho os meus momentos de felicidade, os meus momentos de infelicidade, isso é natural. Mas eu acredito muito que a igreja não pode ser uma causa de dor. Você vai porque você tem essa obrigação, porque você não quer ir para o inferno, mas aquilo lhe causa dor, aquilo lhe causa sofrimento. Não é o sofrimento do ser humano, é uma prática religiosa que é a fonte do seu sofrimento. É isso que eu queria dizer. Aí o que eu acho melhor a fazer é, antes de saindo de igreja, pulando de igreja em igreja, falar com o seu sacerdote. Falar com alguém da igreja que você confia e confessar e dizer desse sofrimento. Talvez seja um sentimento que não seja só seu, que vários na igreja estejam tendo e que signifique algo para o sacerdote, que pode levá-lo a pensar em algo. Né? Eu acho que pode ser uma boa saída antes de abandonar. Eu vi um comentário aqui que sintetiza bem. A igreja ela não pode ser opressora, a igreja ela tem que ser libertadora. Isso eu acredito, mas é uma opinião minha pessoal mesmo. Mas, doutora, como é que o transtorno mental ele pode afetar a questão espiritual? A gente falou um pouco sobre como a espiritualidade ou como a prática religiosa pode afetar a mente, né? com essas práticas opressoras. Enfim, a senhora deu um exemplo muito bonito e muito forte. Bonito no sentido de que é importante falar, porque algumas pessoas podem dizer eu passo por isso também. Eu acho que exemplificar é muito legal. De uma pessoa que entra em contato com a senhora, é um exemplo preocupante, é um exemplo forte, espero que essa pessoa consiga ter a ajuda necessária, mas assim como... Já estou encaminhando para isso. Então, terá a melhor ajuda, melhor eu desconheço. Mas o que é, assim, a gente já então viu esse processo de como a questão espiritual ela pode afetar na saúde mental. Agora, como é que a saúde mental ela pode afetar na questão espiritual? Existe esse inverso? Eu não entendi a tua pergunta, Roberto. Como assim? Dá um exemplo para ficar claro. Pronto. A gente acredita muito no equilíbrio entre mente, corpo e alma. Né? São três pilares muito importantes, independente da sua crença, até se você não acreditar em nada. Mas a gente olhar um quadro, sentir uma música é um sentimento, né? É uma forma de espiritualidade. Então esse equilíbrio é importante. Você está num processo de transtorno mental, você não está com a saúde mental ok. Isso também afeta na sua prática espiritual, isso também tem afastado as pessoas da religião, porque a gente comentou que as pessoas buscam a religião quando estão problemas. Mas a senhora, na sua experiência, identifica pessoas que estavam na religião e se afastaram porque tiveram problemas. Mas por serem pessoas com problemas, com transtornos, elas não buscam a espiritualidade, elas não conseguem buscar a espiritualidade? Eu acho, Roberto, que elas se afastam da igreja não porque elas têm problemas mentais, mas porque elas não encontram ali acolhimento. Então, não é porque eu tenho depressão que eu me afasto da igreja, é porque eu tenho depressão e não encontro na igreja suporte, validação e apoio. Então, não é o transtorno em si que me afasta, mas é a atitude do meu sacerdote, do meu templo em relação ao meu problema. Né? Eu acho que isso é muito importante deixar claro, que as pessoas que têm transtorno mental, e aí lembrando que hoje em dia tudo é transtorno mental. Né? Então, se a gente for... existe um processo de medicalização da vida humana. Então, a gente anda num fio muito estreito do que é normal e do que não é normal. E, desse ponto de vista, quase todo mundo é doente. Existe uma pesquisa de Harvard que diz que 50% de todas as pessoas do mundo sofrerão um transtorno mental ao longo da vida. Isso é 1 a cada 2. É muita gente. Então, existe também uma questão de um diagnóstico excessivo, de um olhar excessivo sobre o sofrimento humano. Então, tudo é doença. Nada é sofrimento, nada é normal, nada...
Então, assim, tudo agora é doença, tudo é transtorno mental. Então, existem transtornos mentais, né? Quando a gente fala transtorno mental, a gente coloca numa grande cesta coisas como esquizofrenia, até um transtorno de ajustamento, um transtorno de estresse agudo. Então, existem aí muitas coisas dentro desse espectro de transtornos mentais. Não, muito importante o que a senhora falou, a gente está aqui aprendendo muito, certamente, tanto eu também, toda essa galera reconectada, isso é muito bacana. E realmente uma coisa que ela tem reforçado, que eu acho muito importante, é sobre a questão de você compreender o sofrimento como algo comum do ser humano. Não é algo que você não é um ponto exatamente fora da curva, e não é por isso que você é diferente, ou que você está doente, né? É algo que você tem que aceitar e que faz parte. Faz parte. Assim como a espiritualidade é parte do que nós somos, e aí mesmo as pessoas que não têm religião, o homem desde sempre, desde as cavernas, ele expressou alguma forma de espiritualidade, isso é parte do que nós somos, é parte do ser humano, sofrimento também é. Né? Então, cada vez que a gente acha que eu não mereço sofrer, eu estou sofrendo muito, só eu sofro, a vida de todo mundo é ótima, porque eu vejo o Instagram, e aí no Instagram todo mundo é muito feliz, e eu penso, só eu que sou infeliz, só eu que sofro, né? Só eu que tenho problemas. Então, é preciso realmente desmistificar essa questão da felicidade como uma obrigação. A felicidade não é uma obrigação, ela não é um dever moral. E ela não é a regra, ela é a exceção na nossa vida. A nossa vida é muita relação, é muito sofrimento para momentos fugazes de liberdade, ou de felicidade. Se a gente acha que uma vida boa é uma vida permanentemente feliz, a gente vai sempre ser infeliz, porque isso não vai acontecer. Perfeito. Doutora, voltando à questão da religião, da espiritualidade. A gente verifica que existe muita questão de fé que lembra muito alguns transtornos psicológicos. Né? As pessoas que veem Jesus em diversos locais variados, que ouvem vozes do além, que têm essa relação com a espiritualidade mais, digamos, transcendental, ou mais mediúnica, ou até não, mas que que oram em línguas, que tem esse contato com a espiritualidade de um jeito que, para alguns profissionais, pode parecer um transtorno. Né? Como é que se define essa linha? Existe um parâmetro que você possa definir sobre o que é fé e o que é realmente algo que você precisa de uma ajuda? De um psicólogo, de um profissional? Roberto, essa pergunta é excelente, maravilhosa e necessária, que você fez agora, né? Qual é o parâmetro? O parâmetro é o contexto cultural dessa pessoa, o contexto social dessa pessoa. Então, é uma pessoa que é do espiritismo, e ela é médium, e ela tem essas manifestações. Ela é doente? Obviamente que não. Isso são delírios? Não. Isso são alucinações? Não. Isso são manifestações da sua própria crença. E assim vai. Na Umbanda, as pessoas que oram em línguas, enfim, uma série de fenômenos que são a expressão da religiosidade, expressão da fé. Jamais podem ser consideradas doenças. Se algum psicólogo faz isso, e eu sei que existem muitos que fazem, assim como há sacerdotes que não acolhem os seus fiéis, há muitos psicólogos que têm aversão à religião, aversão à espiritualidade, e quando eu disse que ia estar aqui hoje, muita gente me aconselhou a não vir. Nossa, você vai para um negócio espinhoso. Que bom que a senhora não ouviu os conselhos. Olha, não tem nada de espinhoso. Não tem nada de espinhoso. A gente vai conversar sobre espiritualidade, fé, religião, que são partes do que é ser humano. Não tem nada de espinhoso nisso. Mas existem muitos psicólogos que têm medo das religiões. Têm medo de se colocar nesse lugar. E eles também precisam entender todas as religiões para que não cometam esse tipo de erro. E de onde vem esse medo, doutor? É o medo de misturar ciência e fé, é isso? Esse medo vem daí e vem também o nosso conselho, o
nosso código de ética proíbe a utilização da fé como um recurso. Na verdade, o que o Código de Ética proíbe é o proselitismo. Obviamente que eu, como psicóloga, não devo, jamais nenhum de nós deve, tentar convencer o outro da nossa própria fé. E aí as pessoas ficam tão apavoradas com medo de fazer isso, que elas confundem proselitismo com acolhimento, proselitismo com conhecimento. Então, é dos dois lados, né? Existem muitos psicólogos que se aferram a essa questão da ciência, se aferram à questão da ética, e eu acho que muito para não entrar em contato com essas questões. Muito medo. Da mesma forma que existem muitos sacerdotes que têm medo de encaminhar seus pacientes para psicoterapia, porque eles têm medo de perder o controle. Né? O meu fiel, então, agora vai ser meu fiel ou fiel do psicólogo? Então, existe esse mal-estar de um lado e de outro, que deve ser desfeito de ambas as partes, porque eu acho que uma coisa não caminha sem a outra. O ser humano é espiritual, a psicologia precisa aceitar isso. E as religiões precisam aceitar que existe uma dimensão psicológica nas coisas. Nem tudo é espiritual. Né? Existem várias dimensões. São duas funções diferentes que se completam. Então, a gente tem diversas dimensões. E qualquer um que tente negar uma dessas dimensões está fazendo um desserviço ao seu paciente ou ao seu fiel. Doutora, voltando para a parte mais prática, para a gente compreender e para ficar bem claro. Né? A senhora falou sobre a questão dos primeiros socorros mentais. Um pastor que está assistindo aqui a gente agora, um líder religioso, um sacerdote, ou um fiel que tem uma abertura com o seu pastor e quer conversar com ele sobre essa necessidade. Como é que se procede? O que ele deve fazer para ter esse aprendizado? Existe um curso? Ele deve procurar um psicólogo? Como é que ele faz para ter na prática esse aprendizado? Bom, se ele quiser um aprendizado gratuito, rápido, superficial também, ele pode recorrer a um manual da Organização Mundial de Saúde, que está disponível para download online, chama Manual de Primeiros Cuidados Psicológicos ou Primeiros Auxílios Psicológicos. Esse manual é gratuito, pode ser baixado e utilizado por quem quiser. Existe um curso que nós ofertamos, que é um curso de 5 aulas, cada aula correspondente a um passo de um método, que é da Universidade de Johns Hopkins, essa universidade americana super prestigiada, que tem reconhecimento científico, que tem reconhecimento prático. E existem outros cursos também na área de primeiros socorros psicológicos, não só o nosso, mas outros também. Então, tanto você pode ser um autodidata, se você está numa região que não tem condição, apesar dessas aulas serem online, qualquer um com conexão pode fazer, mas se a pessoa não quiser, não tiver recurso, apesar do curso ter um valor muito baixo, e a gente baixou mais ainda durante a pandemia, porque a gente queria expandir esse assunto, precisava expandir, ele pode ser um autodidata ou ele pode fazer um curso. Eu acho que as duas coisas são tão boas quanto. O que não pode, eu acho, que não deve, é fingir que não é comigo e deixar a coisa correr, né? No nosso site tem todas as informações. Quem tiver interesse, gente, vai lá no www.saracarneiro.com.br. Lá tem todos os cursos, tem todas as regras, aí vocês podem tirar as dúvidas sobre os cursos lá. Se a senhora tiver um card falando sobre esse curso, enfim, pode mandar que a gente divulga aqui também. Mando sim. Eu acho super necessário, eu acho que esse papo é muito salutar, muito necessário nesse momento. Em relação a esse momento que nós estamos passando, voltando um pouco para a questão que a gente conversou, de que o medo nesse momento ele é normal, ele é comum. Vamos esquecer essa palavra normal, né? É muito relativo também. Mas o medo é comum, é natural que mais pessoas estejam sentindo alguns sintomas de desconforto e tal. Pelo seu atendimento, pela sua experiência, o que é que tem aparecido mais de sintomas nesse momento que nós estamos passando? O que mais tem aparecido, e o que está descrito na literatura, não só brasileira, mas mundial, são os transtornos de base ansiosa. Então, são sintomas de ansiedade, são ataques de ansiedade que lembram muito o transtorno de pânico, né? Momentos em que você não consegue respirar, e aí você não sabe se não consegue respirar por ansiedade ou por Covid.
e isso vai aumentando esse ciclo de ansiedade, né? Então, são sintomas que são interpretados como sendo da doença, sem ser. Insônia demais, muita dificuldade para conciliar o sono, exatamente porque o nível de estresse está alto. Sintomas que têm a ver com estresse, dores de cabeça, dores musculares, problemas gástricos, então aquela sensação de que a comida não digere, ou então as pessoas comendo muito, porque com a quarentena, o nosso leque de prazeres, né, de sair, de passear, de ver o mar, de fazer exercício físico ao ar livre, tudo isso foi restrito. Então, quais prazeres nos sobraram? Então, isso se verifica muito na comida, né? Ou no comer compulsivo, ou na recusa alimentar e na insônia, ou naquela pessoa que dorme. O consumo de álcool e drogas aumentou muito, né? No mínimo por volta de 30%. O risco de suicídio também está aumentado. Pesquisas apontam para isso. E isso tem muito a ver com a questão econômica. A gente sabe que em período de depressão econômica, o número de suicídios aumenta, principalmente de homens. Então, isso é o que tem mais chegado. Transtornos de base ansiosa, transtornos relacionados ao estresse, transtorno de estresse agudo, e esses sintomas que estão aí correlacionados com o estresse. E, obviamente, qualquer um que já tivesse um transtorno de base, ou seja, já tivesse um transtorno antes da pandemia, esse transtorno certamente se agravou durante a pandemia. Então, nós temos pessoas que já tinham algum problema e esse problema foi agravado com o isolamento, com tudo que significa aí o enfrentamento da pandemia. A senhora falou sobre pessoas que têm sintoma de Covid sem ter, até sendo irracional, pessoas estão isoladas, não têm contato, mas acabam sentindo recorrente, que estão passando essa pandemia com esses problemas, e falou também sobre a questão de pessoas que já tinham alguns sintomas, já enfrentavam algum problema e agora agravou-se, né, por causa da pandemia. Mas esse inverso, essa pandemia, ela pode servir de gatilho para que pessoas que nunca tiveram nada passem a ter, a pandemia vai passar, a gente vai ficar bem, tenho certeza, mas a pessoa vai continuar tendo sintomas mesmo depois da cura, ou de você ter mais, de não oferecer mais, né, da Covid, da pandemia, não oferecer mais um risco lógico e racional para essas pessoas? Infelizmente, sim. Né? O que a gente está vivendo, Roberto, é um desastre. É um desastre realmente com todas as letras do termo. O que é um desastre? É uma crise tão grande, que ninguém tem recursos suficientes para dar conta. Então, não há onde buscar recursos. Todos estamos na mesma situação. Numa situação de desastre, a gente tem uma estatística, uma perspectiva de 25% desenvolvendo transtornos mais incapacitantes. Então, você imagina 25% de 210 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. É aproximadamente 50 milhões de pessoas que foram expostas ao estresse, que foram expostas à morte ou à possibilidade da morte, que foram expostas a sofrimento, foram expostas a medo, a mudanças de vida que não vão ser facilmente reversíveis, e essas pessoas, sim, elas vão entrar nesses 25%. Por isso que eu digo, para que servem esses primeiros socorros psicológicos? Se todos aplicarem os primeiros socorros psicológicos, psicólogos ou não, a gente consegue prevenir esses 25%. Porque esses 25% são exatamente aqueles que não tiveram auxílio imediato. É como o primeiro socorro médico. Aqueles primeiros momentos ali são vitais. Então, são a hora de ouro, né? Os minutos de ouro ali. Então, os primeiros socorros psicológicos servem principalmente para prevenir transtornos mais incapacitantes. Mas a literatura fala em 25%. É muito. É muito, são 50 milhões de pessoas, né? Doutora, estamos nos minutos finais, mas a palavra é sua. Quero lhe agradecer muito pela presença.
bacana do nosso programa, eu acho que é muito da nossa missão também, além de ter essa coisa plural, é de conversar com pessoas que nos acrescentam, a gente aprende, né, quando a gente faz pergunta aqui, a gente está curioso mesmo, a gente quer saber. E é genuína, né, Roberto? A gente sempre se coloca no lugar de quem está assistindo, assim, o que, que a pessoa pode pensar, pode perguntar. Porque a nossa preocupação é que nós temos voz, nós temos um espaço, né, nós temos um portal que tem voz e que chega às pessoas. Então, como é que a gente vai usar essa voz? Então, a gente decidiu que vai usar essa voz com a voz das pessoas, porque as pessoas nos perguntam, né, tentando se colocar no lugar delas. Isso é o mais plural, diverso e falar sobre temas mais importantes possível. Então, muito obrigado, mas eu queria que a senhora usasse aí o seu tempinho, a gente ainda tem uns 5 minutinhos, para falar o que a senhora quiser, divulgar o que a senhora quiser, o espaço é seu. Não, na verdade, eu só tenho a dizer que eu amei esse tempo que a gente ficou junto, especialmente porque o Bernardo saiu e o Bernardo perturba, né? Ficamos só nós. É chato, né? É chato. A gente batia um papo aqui, parece que papo de amigo, né? O Bernardo é chato. Aqui, sem aquela coisa dele perturbando, viu, Bernardo? Então foi ótimo o papo aqui com o Roberto, e brincadeira com você também, você é uma pessoa que eu tenho muito carinho e gosto muito da proposta do programa. Sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui. Agradeço às centenas de pessoas que estiveram aqui ou passaram por aqui e fizeram outra coisa, né? A gente ama a companhia de vocês. Eu, particularmente, amo a companhia de vocês nas minhas lives. Que vocês possam, nesse momento de crise, realmente tomar isso como uma oportunidade de se reinventar, se tornar pessoas melhores. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Toda crise traz uma oportunidade. E essa é a nossa oportunidade de nos tornarmos pessoas com mais compaixão, com mais solidariedade, dando valor às coisas simples, parar de seguir essa coisa do dinheiro, do trabalho desenfreado, que você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para você, para a sua saúde. Então, essa crise veio ensinar para a gente que a gente precisa de uma poupança. E essa poupança não é só financeira, não. Ela é uma poupança de saúde, a gente precisa ter uma reserva de saúde para um momento desse. A gente precisa ter uma reserva emocional para um momento desse. A gente precisa ter uma família sólida, pessoas que a gente ame, que nos amem. Então, vamos aproveitar essa pandemia para pensar sobre essas coisas e que possamos evoluir, exatamente como disse alguém aí. O que eu tenho a dizer mais é pedir que vocês, por favor, se cuidem, né? A pandemia está passando em alguns lugares, em outros ela está começando. De qualquer forma, vamos todos nos cuidar, fazer o que nos cabe, né? Não podemos resolver o problema da pandemia, mas podemos nos proteger e proteger aqueles que a gente ama. E, por fim, dizer que a espiritualidade nesse momento é um pilar importantíssimo. Que quem tem fé, exercite a sua fé, se conecte com a sua espiritualidade, né? Se reconecte conosco. Se conecte e se reconecte, né, Roberto? Se conecte, então, exerça a sua espiritualidade, deixe isso aflorar em você, nesse momento em que a gente tem tanto tempo para se voltar para dentro de nós, né? Saímos um pouco do barulho do mundo. Sugiro que vocês ouçam pouca notícia na internet, na TV. Evitem coisas que fazem mal. Se vocês percebem que algum programa específico, que algo específico te faz mal, não veja, não é necessário. Tá? As notícias são as mesmas. Quando acontecer alguma coisa extraordinária, vocês vão saber por outro meio. E que procurem se conectar com as pequenas coisas, com as coisas simples da vida, que essas sim são as que nos trazem alegria verdadeira. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Imagina. Temos oportunidade ímpar e vamos aproveitar sim. Acho que vai passar. É importante dizer para a galera que está assistindo que a gente está junto, contem com a gente sempre. A gente está sempre produzindo conteúdo, sempre ouvindo vocês. E isso é muito importante. Ninguém está sozinho, né? Está todo mundo aí segurando a mão de todo mundo. Como o Bernardo implica comigo, diz que meu coração é uma maçã. Então, maçãs para todo mundo. Maçãs para todos. todos. Um prazer enorme. Muito obrigado, doutora. Galera reconectada, até a próxima. Quarta-feira, live top.
mais umas lives sobre Umbanda, que eu acho que é necessário a gente falar por causa do momento que a gente está passando também de intolerância, de racismo, enfim. Muito conteúdo legal. E tem muita novidade por aí. Fiquem ligados, convido os amigos para o nosso canal do YouTube. Tamo junto. Abraço, doutora. Muito obrigado. Deus. Abraço.